Graça e paz, queridos, que nesse dia você possa tomar posse da porção que o Senhor separou para você. Amém? Feche a porta do seu quarto e ora com uma decisão de fé, de esperança, que quando a presença dele chegar, te abraçar e for liberada no ambiente que você está, de dentro para fora, rios do Senhor se moverão, limparão e colocarão tudo no lugar. O Senhor trará ordem sobre toda desordem. Amém? Vamos trazer luz para a nossa oração. Lucas 17, versículo 5. Diante disso, pedir os apóstolos ao Senhor, aumenta a nossa fé, ao que encorajou o Senhor. Se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, podereis dizer a esta amoreira: arranca-te e transplante no mar, e ela vos obedecerá. O Senhor liberou uma palavra de encorajamento para os seus discípulos naquela hora. Os discípulos tinham uma motivação ao pedir: aumenta-nos a fé. E o Senhor Jesus não os exortou, dizendo que eles precisavam ter uma fé maior. Pelo contrário, Jesus os encorajou. Eu não sei qual era a motivação dos discípulos ao pedir: aumenta-nos a fé, mas com a resposta de Jesus podemos ter clareza de que naquele momento o seu líder, Jesus, o nosso Salvador, viu no coração deles que havia desencorajamento, estava faltando coragem, estava faltando ânimo. Eles estavam achando a fé dele muito pequena para poder alcançar aquilo que o Senhor estava lhe mostrando, oferecendo, convidando para entregar. E o Senhor libera uma palavra de encorajamento, que nessa hora possamos tomar essa palavra de encorajamento para a nossa vida. Eu não sei o que você está achando que é pequeno, se você está achando que a sua fé é muito pequena. Jesus diz: se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda. A semente de mostarda é uma das menores sementes que existe. Ou seja, a fé que você tem, você pode hoje tomar posse. Então seja encorajado com a fé que você tem. Hoje você pode liberar tudo que você tem na direção de Deus. Com a fé que você tem, você pode se mover. E aquilo que você liberar uma palavra, como disse Jesus, quando você libera uma palavra para a amoreira: arranca-te e transplante no mar, ela vos obedecerá. Deus está nos falando: libere ordens debaixo da fé que você tem. Tem de bom ânimo, tem de coragem para liberar ordem, e será cumprido aquilo que você está falando, porque você está se movendo por fé. Às vezes nos sentimos em falta de confiar mais, em falta de fazer mais isso ou aquilo outro. Eu não sei qual é a falta que os discípulos estavam sentindo naquele momento, que trouxe para eles desencorajamento. Mas Jesus sempre tem uma palavra de encorajamento para aqueles que estão sem coragem, sem ânimo, sem força. E o Senhor liberou essa palavra sobre ele, está liberando sobre nós. Seja encorajado. Pegue o que Deus te deu nesse dia e libere uma palavra. E essa palavra se cumprirá. Amém? Oremos. Pai, a motivação dos discípulos ao pedir: aumenta a nossa fé, veio de um coração que precisava ser encorajado, que precisava ouvir uma palavra de convicção e de certeza, de apontamento, de direcionamento.
que o Senhor liberou no coração deles naquela hora. Então libera sobre o nosso coração nessa hora essa palavra viva, essa palavra viva que diz: faça, libere uma palavra por fé, mesmo que seja pequena a sua fé. Ao liberar essa palavra, ela moverá aquilo que está parado. Uma montanha não tinha como ser movida. Uma moreira, uma árvore não tem como ser movida, ela está fixa. Mas uma fé pequena, o Senhor disse, mesmo tendo uma fé pequena, se liberardes palavras de fé, mesmo que aos seus olhos seja pequena, essa palavra se cumprirá. Então nós liberamos, Senhor, aquilo que é impossível, salvação, cura e libertação sobre nós e sobre aqueles que o Senhor tem nos levado, Pai, a tocar com a nossa vida e nosso testemunho de fé. Isso que é impossível, uma árvore se mover é impossível. Sim, Pai, nós liberamos uma palavra para que o impossível se mova nessa hora e que seja agora cumprido, mesmo tendo uma fé pequena. O Senhor nos encoraja a dizer: libere palavras de fé, e nós liberamos palavras de fé, liberamos palavras de salvação ao perdido, liberamos palavras de luz àqueles que estão em trevas, liberamos palavras de libertação àqueles que estão cativos em prisões, liberamos palavras de luz à nossa mente, aonde todo medo seja arrancado, dissipado. Liberamos a tua presença, Espírito Santo, porque ela é tudo que nós precisamos. Não precisamos de uma fé maior para nos sentirmos encorajados. Só precisamos nos mover naquilo que o Senhor nos deu. E ainda que seja tão frágil os nossos olhos, mas não é. Ainda que seja tão pequeno aos nossos olhos, ainda que fosse, é suficiente para nos mover em fé. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus, que sempre nos encoraja, sempre tem uma palavra de encorajamento. Quando quando olhamos para nós mesmos e vemos que algo está faltando, o Senhor fala: mova-se por fé, ainda que seja pequena, mova-se. Aleluia. Que essa palavra alcance o nosso coração nesse dia e venhamos nos mover. Não viemos nós ficar presos, desencorajados àquilo que achamos que está faltando. Em nome de Jesus, que venhamos a nos mover debaixo da tua presença, debaixo da tua palavra que se move dentro de nós. Que venhamos abrir a nossa boca em fé e não manter os nossos olhos fixos naquilo que é pequeno, naquilo que é frágil, naquilo que ainda não conseguimos alcançar, mas que venhamos nos mover naquilo que temos hoje, e é suficiente a tua graça liberada sobre nós hoje. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, encorajamento aos nossos corações é liberado nesse dia, e nós vamos nos mover, ainda que olhamos para nós mesmos e venhamos achar que aquilo que temos é insuficiente. O que o Senhor tem é suficiente. Então nos moveremos. E o Senhor fará no processo, no caminho, na caminhada, tudo que o Senhor deseja. E essa palavra de fé se cumprirá. Meu Deus, se cumprirá. Mesmo que a nossa fé seja insuficiente. Só porque é uma palavra cheia da tua vida, cheia da tua presença, cheia de tudo que tu és, cheia de luz, cheia de vida, vai se cumprir. Porque tu és tudo, tu és tudo que precisamos. Aleluia. Que venhamos sair de toda a falta de ânimo, de desencorajamento. Aqueles discípulos se achavam que tinham uma fé tão pequena, mas eles estavam andando contigo. Eles estavam desencorajados, mas eles estavam andando contigo. E isso é suficiente. Andar contigo é suficiente.
Andar contigo é suficiente. Ter um relacionamento contigo é suficiente. A tua presença, a tua palavra, a tua voz é suficiente para nos mover. Que venhamos ser desatados, despertados como aqueles homens foram naquele momento que o Senhor liberou aquela palavra. A tua presença é suficiente para nos mover, ainda que a nossa fé seja pequena. A tua palavra é suficiente para nos mover. Encher o nosso coração de ânimo e de coragem. Obrigada, Espírito de Deus. Obrigada por liberar coragem quando o nosso coração teme. Obrigada por liberar força quando nos vemos em falta. A confiar na tua força, a confiar em quem tu és e a continuar andando contigo. Obrigada, Espírito Santo, pela obra maravilhosa que o Senhor faz. Obrigada, Jesus. Que Deus tenha te abençoado com essa oração e que você se mova em fé e veja a palavra de fé liberada e cumprida em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço.